Está entrando no ar pela Rede TV+, TV Arte HD e pelo @canal Circuito Aberto, o canal do portal circuitoabertonews.com.br, o programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. E hoje nós vamos falar o que a velha mídia tenta esconder e manipular. Temos 3 bombas aí que aconteceram durante a semana. O recadinho direto dos Estados Unidos para os empresários brasileiros, a comitiva que foi até Washington DC. Também temos, além das ligações cabulosas, o contrato cabuloso que foi descoberto de uma empresa de combustível, com o governo federal do PT, diretamente. E também o Instituto Lux, o instituto milionário que foi descoberto pelo governo americano, aonde está toda a fortuna do ministro sancionado aqui do Brasil. Apertem os cintos, porque está entrando no ar o programa. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. E a primeira notícia vem direto de Washington. O recado dos Estados Unidos foi direto. Façam lobby em Brasília, não aqui em Washington DC. Ou seja, é o governo americano dizendo para os brasileiros que tem que resolver esses problemas que eles acham ainda que são tarifas comerciais, mas na verdade, como nós sempre vimos falando e mostrando, o próprio Trump falou na carta dele vários recados dos secretários de Estado, da embaixada, falando que é um problema interno, um problema político. Isso mostra claramente o incômodo que o governo americano está tendo com esse desgoverno do PT, partido terrorista, que é ligado ao governo venezuelano com o chefe do narcotráfico, Cartel de Los Soles e Trem de Aragua, o Maduro, cofundador do Foro de São Paulo, junto com o descondenado presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa ligação com regimes como China, Rússia, Venezuela, Irã, isso aí é a causa das sanções, porque não são tarifas e parece que essa narrativa que essa velha mídia tenta implantar de qualquer jeito, que o governo quer implantar, cai por terra toda hora. E eu vou colocar o print aqui da matéria. Bota no ar aí. Estados Unidos dizem aos empresários que tarifaço depende do Brasil. Volta para mim. Na prática, os Estados Unidos estão mandando o recado: ou o Brasil se alinha com o Ocidente democrático, que historicamente o Brasil sempre esteve desse lado, ou vai arcar com as consequências, que são essas sanções de 50%. Nós tivemos agora 2 representantes do Brasil lá no desfile militar da China, comemorando a vitória da Segunda Guerra Mundial, sendo que historicamente a China só se deu bem porque os Estados Unidos entrou contra o Japão e defendeu lá e venceu, ajudou a vencer a Segunda Guerra, sendo que a China foi apenas coadjuvante. A China estava sendo invadida e os Estados Unidos foram lá e não permitiram isso. E agora vem mostrar aquele monte de militar, aquele monte de coisa, mostrando um poderio bélico, mas que não tem experiência nenhuma em guerra global.
Eles sim, defenderem o seu território, eles estão preparados. Mas quando fala de geopolítica, os Estados Unidos continuam sendo a maior potência bélica e financeira. Continuando aqui no programa, porque hoje o programa está quente, por isso que a pauta é sempre quente. Além das ligações cabulosas que foram noticiadas, que nós fomos proibidos de comentar durante a campanha, entre o partido terrorista e o PCC, que não foi considerado um grupo terrorista pelo governo brasileiro, sendo considerado vítimas da sociedade. Esse grupo agora, esse terrorismo, narcotraficante civil com ações na Bolsa, empresas de óleo e gás, refinarias de petróleo, foi descoberto a ligação de uma distribuidora de combustível que mantém contratos milionários com a presidência da República e vários ministérios. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Uma empresa suspeita de ser utilizada pelo crime organizado, fornecendo combustível para o próprio governo federal. Coloca na tela aí, saiu no Globo. Distribuidora de combustível investigada por ligação com o PCC tem contrato com Presidência da República e Ministério. Volta para mim. Isso é mais do que grave. Mostra não só o poder da infiltração do crime organizado no Estado, mas também a falta de filtro e transparência nos contratos públicos e no governo Lula. Que tanto fala em democracia, está fechado com quem, afinal? Quando nós falamos da ligação cabulosa, quando nós falamos que o Foro de São Paulo tem o PT como braço político de uma organização criminosa, narcoterrorista, que é o Foro de São Paulo, que hoje já está explícito, a população já sabe, então deixou de ser uma teoria da conspiração, que eles tentavam emplacar a narrativa que o Foro de São Paulo não existia, e foi criado pelo Lula, pelo Fidel Castro, que tem o Maduro como cofundador também, chefe do cartel de Los Soles, que tem ligação direta também com o PCC e o Comando Vermelho aqui no Brasil, em relação ao tráfico internacional de drogas. O tráfico de armas, o PCC, já foi identificado o tráfico de armas para os Estados Unidos. Então falta pouco para os Estados Unidos decretar que o PCC e o Comando Vermelho também são narcoterroristas, grupos terroristas armados, que agora viraram empresários de organizações criminosas civis, que têm contratos com quem? Com o governo do PT, que isso foi exposto na coluna lá do Lauro Jardim, no Globo. E você vê que nada disso é para espantar ninguém, porque nós sabemos que quem defende criminoso é a extrema esquerda. Quem defende a saidinha são os militantes e são os deputados do PT e da extrema esquerda e seus puxadinhos. Então essa turma que defende bandido, que entra dentro de comunidade, ministros entrando em comunidades sem proteção policial aqui no Rio de Janeiro, o próprio descondenado indo numa comunidade em São Paulo, numa sede de uma ONG que a presidente é ligada com o chefe do tráfico local, que tivemos a dama do tráfico indo ao Ministério da Justiça, dos Direitos Humanos, com passagens pagas pelo governo. Então, quando nós falamos de ligações cabulosas, elas sempre aparecem, porque a verdade aparece e a grande mídia não fala sobre o assunto, porque faz parte desse consórcio, onde nós temos o partido terrorista, o PT, ligado ao Foro de São Paulo, que defende a criminalidade abertamente, que pode roubar um celular para tomar uma cervejinha, que defende a soltura de bandidos, um governo
que quer fazer uma polícia, uma unificação da segurança pública para manter um controle e não passar para os estados, que eles sim são detentores do conhecimento da área do seu estado, da cultura local e de como funciona o tráfico dentro do seu estado. São Paulo está dando um show. O governo tentou pegar carona nessa operação que aconteceu em São Paulo, que desvendou esse crime organizado dentro das instituições financeiras da Faria Lima, que assinou a cartinha pela democracia e desvendou. E agora parece que essas empresas ligadas à Bolsa de Valores e fundo de investimentos mantêm contratos milionários diretamente com o governo federal e com os ministérios. Seria um financiamento do tráfico? Se está comprando de empresas ligadas ao tráfico, você está financiando isso, então você está fazendo parte do sistema criminoso que acontece aqui no Brasil, das organizações criminosas. Temos agora a questão do gás. Vou dar botijão de gás. Será que eles vão comprar esse gás dentro das comunidades que nós sabemos que são comandadas pelas milícias e pelo tráfico? Onde toda a distribuição de água, gás, gatonete é feita pelas milícias e pelos traficantes? Então, fazendo um exercício mental aqui de ligação cabulosa, e já que a distribuidora, várias distribuidoras estão sendo investigadas como empresas de fachada de lavagem de dinheiro para o PCC, podemos ter mais contratos cabulosos e ligações cabulosas entre o Partido Terrorista e o PCC, primeiro comando da capital. Uma organização terrorista, narcotraficantes que estão invadindo o mundo, levando armas e drogas, e o Brasil, infelizmente, com o governo ligados a países ditadores, e o Foro de São Paulo está aí para comprovar. Se vocês pensaram que já acabou, muito pelo contrário. O Paulo Figueiredo soltou em primeira mão no Paulo Figueiredo Show, e eu assisti o programa dele, assisto sempre o programa do Paulo Figueiredo. Ele falou que o governo americano descobriu onde está a fortuna do Alexandre de Moraes. E quando ele fala fortuna, ele não fala que é rico, é trilhardário. Todo o dinheiro da família do Alexandre de Moraes está em nome de um instituto. Instituto Lex. Quem gosta de Marvel, Comics, essas coisas, o Lex Luthor, cabe até uma brincadeira, né? Vou botar o nome de Lex, o careca Lex Luthor, então tá aí. Essa denúncia foi dezenas de milhões de reais foram registrados em nome do Instituto, que são administrados pela esposa e pelos filhos de Moraes. Então, Moraes, assim que assumiu a cadeira no Supremo Tribunal Federal, ele saiu do Instituto e deixou a esposa, o filho, administrando o Instituto. E o Instituto, o endereço do Instituto é o mesmo endereço do escritório de advocacia da esposa dele, que ele também saiu. Eu vou colocar na tela o print que o Cláudio Dantas, grande jornalista Cláudio Dantas, noticiou essa denúncia aí, esse furo de reportagem do Paulo Figueiredo. Coloca na tela aí. Figueiredo, patrimônio de Moraes está em nome do Instituto da Família. Volta para mim. Exatamente isso. Entre os bens estariam um apartamento de 25 milhões de reais no Jardim Europa, uma mansão em Campo de Jordão e até imóvel no Guarujá. Será que é o triplex? Tudo em nome de um instituto privado. Ou seja, uma blindagem total do patrimônio. E ainda querem dar moral ao povo brasileiro. Se eles achavam que a Lei Magnitsky não ia descobrir e não iam as sanções
não vão chegar até a esposa de Moraes, porque a Lei Magnitsky é como se fosse uma asfixia financeira. Você torna a pessoa leprosa e quem está próximo também fizer negócio com ele. Então você tem já, aqui no Brasil, o Tesouro Americano já mandando recado para os bancos sobre a possível tentativa de acobertar o sancionado e deixar de fazer movimentações bancárias. A Lei Magnitsky é automática. Quando você dá o primeiro tiro, ninguém precisa mais sancionar. É uma questão de ligação e é o algoritmo que vai ligando os pontos todos. E nós temos aqui, que aí eu vou colocar na tela, desculpem, coloca na tela aí a razão social desse instituto do Lex, não o Lex Luthor, mas o Lex sancionado de Moraes. Coloca na tela aí. Vamos lá. O nome empresarial, Lex, Instituto de Estudos Jurídicos Limitados, capital social 5 milhões de reais. Está em nome, né, do sócio, a qualificação Alexandre Bassi de Moraes, nome empresarial, que é da empresária, a qualificação sócia administradora Viviane Bassi de Moraes, que é a filha. Nome empresarial, Juliana Bassi de Moraes e Gabriela Bassi de Moraes, que são sócios. O Moraes saiu desse instituto quando assumiu a cadeira no Ministério, no Supremo Tribunal Federal. Mas o patrimônio que ele tentava esconder, ele está aí. E essa denúncia, essa revelação foi feita porque o governo dos Estados Unidos já sabe tudo. Eles estão achando que a inteligência americana é igual a BIM brasileira. A BIM, que no 8 de janeiro fez esse papelão todo aí, junto com o desgoverno, eles chegaram a avisar, né? Mas não fizeram pressão também para colocar em prática, até porque o G. Dias, que estava servindo água para os manifestantes, era o diretor da ABIN à época e nada o fez para impedir aquela baderna que aconteceu, que estão tentando colocar como farsa do golpe de 8 de janeiro. Enquanto isso, ministros milionários com patrimônios que não correspondem aos seus cargos, com escritórios de advocacia que defendem causas milionárias no STF, eles sendo ministros, e agora pode escritórios de parente de ministro defender causas no próprio STF. Para você ver que o Brasil virou uma piada. Isso é a famosa República das Bananas. E enquanto nós temos ligações cabulosas e contratos cabulosos agora com o governo, e organizações que estão sendo investigadas por lavagem de dinheiro da organização criminosa narcoterrorista PCC, e não podemos esperar nada diferente, temos também o ministro tentando blindar o seu patrimônio milionário. E a comitiva brasileira, que ainda não entendeu ou não quer entender ou acha que isso é bom, entenda como isso é bom, achando que as sanções são comerciais. Então, mais claro do que isso, agora não tem. Gastaram uma fortuna para escritórios de lobby marcarem uma reunião com o número 2 do governo do Departamento do Estado lá do Marco Rubio. O recado foi claro: meu irmão, volta para casa, porque a sanção é política, não tem nada a ver com comercial. Resolva seus problemas internos, que é acabar com a caixa às bruxas, anistia total ampla e restrita, e voltar a uma normalidade jurídica que nós não vivemos no Brasil. Enquanto essa esquerda que foi beneficiada pela anistia em 1979, mas eles eram criminosos, assaltantes de banco, colocavam bombas, sequestradores, assassinos. E o general Figueiredo deu a anistia ampla e irrestrita.
Essa mesma turma que foi anistiada agora é contra a anistia. A anistia só para quem lhe convém. Esse é o pensamento da esquerda. Eles nunca pensam em nação, eles pensam em poder e defender os seus companheiros. Se eles estão falando tanto não à anistia, por que não cancelarmos a anistia deles de 1979? E que eles respondam aos crimes que cometeram naquela época e parem de receber essa pensãozinha de anistia. Por que não? Já que em 79 nós não estávamos mais numa ditadura, nós já estávamos no processo de redemocratização. Tanto é que o Figueiredo assinou a anistia, fez as eleições, passou tudo que tinha que passar. Foi o general mais democrático que nós tivemos aqui no país. E agora vem essa turma falar não há anistia, a soberania do povo brasileiro. É uma coisa que eu sempre falo, é a soberania ditatorial desse regime ligado ao Foro de São Paulo, à China, ao Irã, que é contra Israel, que é contra os Estados Unidos, que é a favor da Venezuela, que tem o Maduro como chefe do narcotráfico. Marco Rubio deu um recado agora para a ONU. ONU, não se mete não, porque o cara é considerado um criminoso aqui nos Estados Unidos. E criminoso, terrorista e traficante nos Estados Unidos respondem às leis americanas. Já explodiram um barquinho lá de traficante lá. Maduro está querendo mostrar, né? Mandou um aviãozinho passar por cima lá dos portas-aviões. A parada vai escalar em breve, vai estar escalando. Enquanto isso, nós estamos aqui acompanhando tudo e trazendo para vocês uma realidade que essa velha mídia não mostra. Porque o que acontece nos bastidores, o que acontece de relevante para você que está assistindo saber, essa grande imprensa não fala nada. Eles ficam falando que a anistia é inconstitucional. Como é inconstitucional uma coisa que já foi dada, que já foi praticada, que eles vão fazer uma lei que é o Congresso que define, e o STF antes já fala que é inconstitucional, e o STF diz para o Alcolumbre, pode fazer se for assim. Nós não temos mais Congresso, nós não temos. O Alcolumbre e o Hugo Mota são dois rabos presos que não deveriam estar lá e espero que não voltem nessas próximas eleições. Bom, gente, se vocês gostaram do programa, curta, comenta, compartilha, @canal Circuito Aberto. Pode fazer corte, tá liberado, manda ver. Eu sou Carlos Emir Laranjeira e você acabou de assistir o programa Pauta Quente, o headline das notícias, o que está bombando nas redes sociais, que essa grande imprensa não mostra. Eu vou ficando por aqui, tenha um final de semana abençoado e até semana que vem, se Deus quiser. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com Pauta Quente somos a